possível que sempre fosse feita a leitura da íntegra dele. Pode ser só. Estamos entendendo que o vereador Aldemar, o primeiro secretário, não fará a leitura do voto separado na sua íntegra. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Rio Grande do Sul, Estado do Paraná. O vereador que é presidente subscreve na condição de membro da Comissão de Finanças e Orçamento, tendo em vista haver sido voto vencido na emissão do parecer sobre o julgamento da prestação de contas do prefeito Jonatas Felisberto da Silva, referente ao exercício financeiro de 2012, vem através do presente emitir voto separado nos termos a seguir. Em 11 de agosto de 2014, a Comissão recebeu o processo de número do Tribunal de Contas, atuado naquele órgão sob o número 166948/2013, para análise e parecer. Após os primeiros estudos, a Comissão realizou reunião onde foram expostos os pontos principais apontados no acórdão de julgamento das contas, tendo em vista a aprovação com ressalva, conforme acórdão de parecer prévio do número 268/2014, que transitou em julgado perante o Tribunal. Em síntese, inicialmente, a Comissão verificou a existência do acórdão de número 268, emitido pela primeira Câmara, onde deliberou-se pela aprovação com ressalvas nas contas do Poder Executivo Municipal no exercício de 2012, de responsabilidade do ex-prefeito Jonatas Felisberto da Silva. Na tramitação perante o Tribunal de Contas, houve a análise inicial da Auditoria de Contas Municipais, DCM. Apurou a existência de contas com restrições, com possibilidade de aplicação de multa e necessidade de ressarcimento de valores de subsídios. Constatamos que uma vem intimando para manifestar-se a respeito dos itens abordados em primeira análise. O ex-prefeito peticionou no processo de prestação de contas apresentados esclarecimentos e documentos comprobatórios de suas alegações. Em defesa, apresentou manifestações sobre o resultado financeiro do exercício, divergência entre valores contábeis, divergência entre balanço patrimonial e contabilidade, existência de déficit financeiro, extrapolação de subsídios do vice-prefeito no mês de outubro de 2012, além de despesas com publicidade nos 3 meses anteriores às eleições. Com a defesa, o processo voltou à Diretoria de Contas Municipais para análise e parecer. Emitido parecer, encaminhou-se o processo ao Ministério Público junto ao Tribunal, que solicitou esclarecimento sobre o cargo de controlador interno. Assim, analisando-se o andamento do processo junto ao Tribunal de Contas, que emitiu parecer pela regularidade com ressalvas ao entendimento deste vereador, que foi voto vencido na comissão. Tratou-se de uma decisão estritamente política. Se não vejamos, a Diretoria de Contas Municipais, a DCM, que é composta por técnicos com especialidade na análise de contas municipais, manifestou-se pela irregularidade das contas com a aplicação de multas, pois entendeu que havia sérios problemas nas contas. Essas irregularidades estão descritas nos relatórios internos, onde apurou-se déficit financeiro no exercício, o que gerou a ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê o seu artigo 42 o seguinte: Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42. É vedado ao titular do poder o órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tenha parcela a ser paga no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Em análise sobre as contas do nosso entendimento de forma correta, o Departamento Técnico do Tribunal emitiu recomendação pela irregularidade nas contas por haver ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista haver constatado-se déficit financeiro no exercício. A alegação de que a ação da Cordel estava em dias de depósito não serve como justificativa de tal ato, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal trabalha com saldos apurados em 31 de dezembro de cada exercício, e não sob a perspectiva de recebimento. No caso dela, o município não poderia comprometer uma verba que não saberia a data em que iria receber, tanto que é somente recebeu no exercício seguinte. Assim, analisando-se as contas, constata-se
um grande passivo financeiro deixado no exercício de 2012, em percentuais que chegam a casa de 13%, sendo que constatamos que muitos municípios já tiveram reprovação de contas por déficit financeiro inferiores a esses números. Essa divergência de entendimento, em nossa opinião, tem caráter estritamente político, pois os senhores conselheiros não acompanharam o entendimento técnico do tribunal para tomar uma decisão política. Ao nosso entendimento, a lei tem que ser respeitada e, no caso em que ela, a lei de responsabilidade fiscal não foi. Por outro lado, após diligências de colheita de novas informações, encontramos 2 relatórios de inspeção efetuados na Prefeitura Municipal no exercício de 2012, sendo um federal e outro estadual. O primeiro refere-se à inspeção protocolada no Tribunal de Contas sobre o número 29.082/2014, com o assunto de relatório de inspeção, cujo relatório foi realizado entre 7 e 11 de abril de 2014, sobre o período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Nessa inspeção realizada esse ano, o Tribunal de Contas inspecionou todo o exercício financeiro de 2012, havendo encontrado uma série de irregularidades, a quais, no nosso entendimento, vem ratificar a nossa posição de votar pela irregularidade das contas do Poder Executivo, referente ao exercício de 2012. Conforme vossas excelências poderão verificar no relatório anexo a este voto em separado, foram apontados pelos técnicos do Tribunal de Contas Emerson da Rocha, Flávio José Friedrich e Edson Custódio, irregularidades no seguinte sentido: 1. Irregularidade na aquisição de medicamentos e materiais de consumo para atender a demanda na Secretaria Municipal de Saúde do município por meio do pregão número 26/2012. 2. Irregularidades no convite 07/2012, contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo, enfeites natalinos, aplicados na Praça José Nogueira do Amaral. 3. Irregularidades na tomada de preços número 5/2012, contratação de engenharia para a construção de pista de laço do CTG Rincão Serrano com área de 11.217 metros quadrados, a ser construído no Parque Municipal de Eventos através do Governo Federal, convênio de número 730.550 de 2009, Ministério da Integração Nacional e o município de Laranjeira do Sul, sem empenhamento da obra. 4. Ausência de controle da frota municipal, possibilidade de pagamento indevido de despesas com combustível não utilizados pela administração. 5. Irregularidades na concessão de diárias. 6. Comissionamento de parentes configurado na prática de nepotismo. Já no relatório de fiscalização realizado pelo Governo Federal, também constatou-se uma série de irregularidades, as quais foram cientificados a essa Casa de Leis pelo Ministério Público Estadual, que também está acompanhando os fatos. Constata-se nesse relatório que anexamos este voto em separado a existência de irregularidades tais como irregularidade em licitações com benefícios a determinada empresa, unidade básica de saúde sem condições mínimas de infraestrutura, utilização de modalidades de licitações indevidas, dentre inúmeras outras descritas no relatório. Com base em todos esses fatos, diferente à constatação técnica do Tribunal de Contas pela irregularidade das contas, levantamento efetuado pelo Governo Federal com relatório de fiscalização de irregularidades encontradas em anexo, além do relatório de inspeção de número 4/2014, realizado pelo Tribunal de Contas do Poder Executivo Municipal, referente ao mesmo exercício financeiro, onde elencou-se inúmeras irregularidades, e que vem manifestar meu voto pela irregularidade das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2012. Assim, após a análise sobre o processo de julgamento das contas e seus documentos, além dos atos de fiscalização anexos, esse vereador vota pela irregularidade das contas do Poder Executivo Municipal, exercício de 2012, de responsabilidade do prefeito Jonas Feliberto da Silva, ante ao fato de que não forma encontradas irregularidades contrárias ao parecer do Tribunal de Contas. Tendo em vista este voto ser contrário ao entendimento da maioria da comissão,
Requeremos à mesa diretora que abra vistas ao ex-prefeito Jonathan Filiberto da Silva para que se manifeste sobre este voto inseparável, bem como o documento anexado ao processo de julgamento de contas, obedecendo o que nos prescreve o princípio constitucional do contraditório. Sem mais para o momento, firmamos o presente atenciosamente Laranjeiras do Sul, 11 de novembro de 2014. Segue assinado, então, pelo vereador Aldemar Becker da Silva. Então, esse é o vereador podemos dar continuidade aí aos trabalhos dessa comissão. Temos entrado no parecer de número 140, esse de autoria da Comissão de Constituição e Justiça.